Boa noite, Legião Oculta. Eu sou a Mari do canal Contos de Terror e o vídeo dessa noite será apresentado por mim. E o link do meu canal está aqui na descrição desse vídeo. Se gostarem do meu trabalho, deem uma passadinha lá e se inscrevam no meu canal. Olá, Fael, boa noite. Me chamo André e tenho 19 anos. E essas experiências sobrenaturais se passaram na minha infância, quando os meus pais, meu irmão e eu morávamos em São Roque de Minas, Mato Grosso. Havíamos nos mudado recentemente para um casarão onde coisas estranhas aconteciam. Na época eu tinha 13 anos e o meu irmão 11. Minhas experiências com o sobrenatural são muitas e eu poderia te contar todas as histórias por horas. Vou compartilhar 3 aqui no canal. Vocês já ouviram falar no Cão do Inferno? Eu pude vê-los e ouvi-los durante toda a minha vida, assim como meu irmão, que chamarei aqui de João. A casa em que crescemos era o foco das atividades demoníacas. Minha primeira lembrança de ver um cão negro do inferno foi quando eu tinha 13 anos. Eu estava sentado à mesa da cozinha nesse casarão que nos mudamos, comendo bolo e pão de queijo no café da manhã, enquanto minha mãe estava no banheiro arrumando o cabelo. Quando de repente ouvi passos vindo da cozinha em minha direção. Quando me virei para olhar, uma figura de um cão negro enorme de olhos vermelhos estava parado na frente da geladeira e rosnando para mim. A coisa, quando começou a se aproximar de mim, passei por ele correndo para o banheiro onde estava minha mãe. Bati na porta e tranquei. Fiquei apavorado quando minha mãe perguntou o que havia de errado. Não abra a porta, mãe. Tem um cachorro enorme que está lá fora e ele vai me pegar. Ela atribuiu isso a uma imaginação hiperativa. E quando ela destrancou e abriu a porta, o cão do inferno passou pela sala. Suas patas longas e ousadas se estenderam em minha direção, e eu me afastei dele o máximo que pude. Estremeci quando ele me tocou, mas minha mãe logo apareceu e atirou uma Bíblia que ficava em cima da estante na direção do cão, e ele desapareceu no ar, deixando uma fumaça escura. Às vezes aquele cão ficava no meu armário e às vezes no armário dos meus pais, e eu os via sair à noite. Quando fiquei mais velho, perguntei aos meus amigos quando eles vieram na minha casa se eles se sentiam estranhos quando entravam no meu quarto. E todos eles disseram que sempre sentiram que havia algo lá que queria eles fora da minha casa. Eu dormi com a porta do meu quarto aberta até os 15 anos. Meu irmão tinha um sono profundo, então ele nunca via nada. As portas do meu armário começavam a se balançar à noite, então quase sempre eu escutava um rosnado vindo lá de dentro. Uma certa noite eu não tranquei o meu armário, então aquele enorme cão negro do inferno saiu lá de dentro. Eu não podia ver traços faciais, graças a Deus, mas sua silhueta eu via perfeitamente. Tinha orelhas que pareciam chifres no topo de sua enorme cabeça, um enorme rabo e um focinho enorme que saíam longas presas e das presas escorriam baba. Quando ele começou a caminhar em direção à minha cama, calculei a distância entre ele, eu e a porta, tentando descobrir se eu conseguiria passar por ela para chegar até o quarto de meus pais. Eu finalmente decidi arriscar e fugi da minha cama e desci o corredor até a minha mãe. Contei a ela o que estava acontecendo e ela foi até o meu quarto, mas lá só havia o meu irmão dormindo na cama de cima do beliche. Ela me deixou dormir na cama com ela aquela noite, mas eu não teria nenhum alívio. Quando olhei para o canto de seu quarto, onde estava a janela, eu vi a silhueta daquele enorme cão do inferno passando pela janela. Ele parou e logo rosnou para mim. Uma energia muito ruim emanava dele,
efetivamente me bloqueando. Eu não podia acordar minha mãe novamente, pois eu não conseguia me mexer e nem gritar. Eu estava totalmente imóvel, como se estivesse em uma paralisia do sono. Eu não tinha ideia do que fazer para combater essa coisa naquela idade. Então comecei a rezar e acabei desmaiando de exaustão. Na manhã seguinte, fomos para a casa da minha avó para o café da manhã, porque uma de minhas tias e tios estavam visitando-a com seus filhos e não vimos eles com frequência. Sentei-me à mesa, colocando a comida no prato e tentando entender a noite anterior, quando minha família me perguntou o que estava de errado comigo, e eu disse a eles sobre aquele cão do inferno. Todos riram de mim e disseram que eu estava louco, e eu sabia que estava sozinho, mas a minha mãe acreditava em mim. Eu achava que era o único que podia ver essas coisas. Minha mãe só tinha visto uma vez. Também achava que ninguém jamais me ajudaria e ninguém entenderia. 3 meses depois, aprendi o contrário. Eu estava na casa de uma amiga para conversarmos depois da igreja. Vou chamá-la de Alda. Lembro-me de estar sentado no quarto dela, falando sobre demônios e o que fazer se você tivesse um encontro com um. Não tenho ideia de como acabamos no assunto. Alda me disse que se eu visse um demônio, tudo o que eu teria que fazer era: saia em nome de Jesus, e o demônio teria que partir. Mais tarde, quando eu tinha acabado de ir para a cama, já em casa, comecei a subir as escadas para ir para o meu quarto, quando João abriu a porta e perguntou se podia falar comigo. Nessa época, ele já dormia sozinho no outro quarto no fim do corredor, pois ele já não tinha mais medo. Ele geralmente sempre dormia com a porta do quarto aberta. Havia um colchão extra no chão para seus amigos que dormiram na nossa casa no final de semana anterior, e ele estava dormindo nele em vez de dormir na cama. Esses detalhes eram muito importantes. Ele fechou a porta e nos sentamos na cama. Eu preciso dizer uma coisa, mas você não pode dizer a nossos pais, porque eles vão pensar que eu sou louco. Ele implorou e eu prometi que não falaria. Eu sei que você pode ver coisas, então eu sei que você vai acreditar em mim. Nos últimos dias, eu tenho visto algo me perseguindo, disse ele. Sempre que me levanto à noite para ir ao banheiro ou beber água, vejo um grande cachorro preto com olhos vermelhos brilhantes saindo da sala e me seguindo de volta ao meu quarto. Meus olhos se arregalaram, então me lembrei do que Alda e eu conversamos mais cedo naquela noite. Engoli a seco. Ok, eu comecei calculando minhas próximas palavras. Não importa como eu falasse, eu sabia que o que eu ia dizer a ele iria aterrorizá-lo. João, não quero assustá-lo, mas acho que o que você está vendo é um demônio. Ele começou a chorar, é claro. Nós tínhamos apenas 15 e 13 anos. Como diabos 2 crianças que podem ver demônios deveriam se sentir quando todos na família pensavam que eles eram loucos? João tinha visto o mesmo cão negro de olhos vermelhos que eu havia visto. Peguei suas mãos e disse: olhe para mim, ok? Alda me disse hoje o que fazer se vimos esse cão do inferno. Se ele voltar à noite, quero que você diga: saia em nome de Jesus. Deus vai te proteger, João. Ele não vai deixar nada de ruim acontecer com você. Ele acenou com a cabeça e disse: tudo bem. E eu subi para a cama. Eu deveria ter ficado com ele. Não sei por que não o fiz, mas ele me contou o que havia acontecido na manhã seguinte. Ele voltou, disse ele, mas eu notei que ele não estava assustado. Dormi no colchão no chão em vez da minha cama. Quando acordei porque tinha que ir ao banheiro, o cão já estava no meu quarto rosnando e me encarando.
Fiz o que você disse e disse-lhe para sair em nome de Deus. E ele virou fumaça e desapareceu. Ele jogou seus braços em volta de mim, obrigada por me dizer o que fazer. João nunca mais viu. Eu não sei se era um cão do inferno ou apenas um demônio se manifestando como um cachorro preto gigante com olhos vermelhos brilhantes. Alguns anos atrás, quando eu estava contando essa história para um amigo, ele me disse que a sua mãe tinha visto o mesmo cachorro quando ela estava no ensino médio. Ela estava assistindo TV depois de colocar seus irmãozinhos na cama. Ela tinha apagado todas as luzes, então a única luz na sala era o semicírculo da TV. De repente, ela se sentiu muito desconfortável. Quando ela se virou para olhar para trás, viu o grande cachorro preto de olhos vermelhos andando atrás do sofá rosnando e tentando descobrir como se aproximar dela sem tocar na luz. Ela começou a rezar enquanto o cão rosnava até ele desaparecer. Pesquisei muito sobre o cão negro de olhos vermelhos e, basicamente, ele é algo prenúncio de morte. Graças a Deus, nunca mais vimos aquela aparição. Anos mais tarde, minha mãe também disse que via aquele cão com frequência em nossa antiga casa. Atualmente nos mudamos de lá. Mas ela nunca falou nada porque meu pai achava que estávamos todos loucos. Bem, Fael, esse é o meu relato. Ele é totalmente verídico. E se algum já viu esse cão negro do inferno, me diga nos comentários. Boa noite. Olá, Rafael. Eu vou contar um relato que aconteceu no sítio do meu avô, que fica no sopé da Serra do Barro Vermelho. O meu avô era caçador e o seu sítio ficava próximo ao sopé da Serra de Barro Vermelho, local que muitos consideram místico, pois já houve relatos de caçadores que se deparam com criaturas e entidades como caboclos, boiadeiros, lobisomens e sacis. E dizem que as folhas no chão da mata ficavam embrasadas como fogo durante a noite. O meu avô não sabia se existiam essas outras coisas, mas com certeza ele acreditava na existência de um cão negro assombrando aquela mata, pois ele mesmo já havia visto aquela terrível criatura na serra. Era um cão negro, de tamanho descomunal, que andava pelas matas e também nas redondezas do seu sítio. Aquele cão matava animais e rondava a casa e uivava durante a noite próximo às janelas da casa, deixando a minha avó e as crianças da casa apavorados durante as noites de lua cheia. O meu avô andava com muito medo que aquela criatura um dia resolvesse entrar dentro de casa e atacar a sua família. Ele chegou a cogitar se mudar para outro local, pois já não tinha muitas casas naquela região, devido às outras famílias já terem se mudado para outros lugares, com medo dos uivos e dos casos que as pessoas relatavam. Os antigos até eram acostumados a essas coisas, mas as pessoas mais novas não sabiam lidar com essa situação. Acontece que nos últimos anos parecia que os acontecimentos estavam mais frequentes, e o meu avô e a sua família escutavam aquele ser rondando em volta da casa, uivando e atacando seus cachorros e animais do sítio. Certa vez, durante a noite,
quando essa terrível criatura estava rondando pelo sítio, o meu avô resolveu sair para fora de casa e confrontar a medonha criatura. Então, ele viu um cão negro humanoide próximo ao curral. O meu avô ficou impressionado com aquela visão demoníaca e ele, trêmulo, apontou a sua arma em direção à besta e disparou. E aquele ser repugnante ficou o encarando. E as balas atravessaram uma sombra disforme negra que recuou rapidamente para dentro da mata como fumaça. Aquela situação estava fora do controle e por anos parecia sem solução. Até que um dia, enquanto andava a cavalo na estrada principal próximo ao sítio, o meu avô se deparou com um andarilho com roupas surradas, mochila nas costas e cantando e falando sozinho pelo caminho. Este homem pediu informações ao meu avô de como chegar na cidade mais próxima e também perguntou se ele teria algum dinheiro para lhe dar. Então, o meu avô lhe deu alguns trocados e a informação de como chegar na cidade mais próxima. O andarilho agradeceu pela ajuda e, já se preparando para seguir rumo, ele virou-se, chamou o meu avô e lhe disse: "Ei, doutor, tome cuidado, pois essa região possui muitos vórtices e vértices para outros planos e coisas perigosas nessas matas." O andarilho misterioso se aproximou do meu avô, entregando-lhe um frasco em mãos que havia retirado da sua mochila, e ele disse: "Tome aqui esse frasco com óleo de flor de samambaia. Passe nos umbrais da porta e janela da sua casa, e no seu corpo, quando for sair para a mata, para caçar, e terá a proteção. Mas não desperdice, pois a flor de samambaia é muito rara neste mundo, e você não me verá de novo para conseguir outra. Agora vá, siga rumo." O meu avô agradeceu àquele homem, que lhe disse que poderia o chamar pelo apelido de Poeirinha, e ele então partiu rumo à estrada. O meu avô passou a usar o óleo de flor de samambaia todas as noites nas portas e janelas de sua casa e também nos seus animais. E depois desse dia, nunca mais houve um ataque dessa criatura no sítio. Porém, depois de mais ou menos um ano, o pequeno frasco dado pelo andarilho já estava acabando. E com medo daquela criatura voltar a atormentá-lo, o meu avô teve uma ideia arriscada. Ele pensou que se ungisse as balas do revólver com aquele óleo, talvez desta vez ele conseguisse matar a criatura. Então, resolveu chamar mais 2 amigos caçadores e ir à procura do cane do inferno que o atormentava. O meu avô pegou o restinho do óleo de flor de samambaia que ainda restava, ungiu as balas do revólver, ungiu também os seus cachorros de caça, o seu corpo e também o corpo dos seus amigos. E então ele partiu em subida à serra em plena noite de lua cheia. Eles estavam dentro da mata quando os cachorros começaram a latir e correram em direção mata adentro. E de longe, eles avistaram em cima de uma árvore uma criatura em forma de um horrendo cão negro, com imensos olhos vermelhos, rosnando para os cães de caça do meu avô, porém sem conseguir atacá-los. E sem pensar 2 vezes, ele colocou as balas ungidas com óleo de flor de samambaia no revólver e atirou, acertando 2 tiros na criatura, que caiu no chão ferido e se transformando em um homem. Aquele homem estava totalmente nu. Ele se levantou mesmo ferido e fugiu mata adentro. 2 dias depois,
chegou a notícia que um caseiro do sítio próximo dali tinha sido encontrado morto dentro de casa, com perfurações no corpo. E as autoridades acreditavam que seria um caso de latrocínio, mas para o meu avô estava mais claro que aquele homem era o Cane do Inferno da Serra do Barro Vermelho. O meu avô conta essa história até hoje, agradecido pela ajuda daquele misterioso andarilho e pensando sobre aquele misterioso frasco com óleo de flor de samambaia, já que até onde se sabe, as samambaias não produzem flores. Bem, Fael, este é o meu relato que foi me contado pelo meu avô. Desejo a todos do canal uma boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Mônica. Tenho 37 anos e moro em São Paulo. E o relato que eu trago para o canal não se passou comigo, e sim com meu pai, que se chama Anthony. Ele tem dupla nacionalidade, pois o meu avô é americano e a minha avó brasileira. Então, como ele morou por muito tempo em Nova York, ele foi convocado para a guerra no Vietnã. E depois da guerra, ele ficou um tempo recluso em uma fazenda no Texas, que era do meu falecido avô. E depois do que aconteceu lá, ele veio embora para o Brasil. E eu contarei aqui o relato com as palavras do meu pai. Este é um encontro que eu tive em 1975, alguns meses depois de voltar do Vietnã para casa. Simplificando, eu estava começando a ficar cansado de morar na cidade de Nova York, depois de passar vários anos naquela guerra de merda, e decidi que preferia sair e viver sozinho por um tempo. E isso me levou a viver no deserto absoluto do Texas, longe de onde os fazendeiros e realmente qualquer outra pessoa viviam. Bem, me mudei para a fazenda do meu pai. Nesta época, o meu pai já era falecido e eu fiquei sozinho naquele deserto. Viver na solidão não era um problema para mim. Obviamente, qualquer coisa é melhor do que ser capturado por forças inimigas. Então, tudo que eu tinha durante aquela estadia era um pequeno machado de madeira, uma arma de fogo e algumas caixas de fósforo e munição para caso de emergência. Por um breve momento, tudo pareceu bem. E finalmente, eu consegui organizar os meus pensamentos e fazer alguma tentativa de lidar com tudo o que aconteceu durante a guerra. E então, eu comecei a notar alguém andando ocasionalmente em volta da minha fazenda. O fato é que eu escolhi uma das 3 partes mais isoladas do Texas, já que eu não queria encontrar ninguém. Então, ver alguém andando pelas minhas terras me preocupou um pouco. O problema era que as poucas tentativas que eu fazia para seguir esse alguém, eu sempre acabava me deparando com um bando de coiotes ou de alguma forma perdendo a pessoa de vista, apesar da área relativamente plana e aberta que eu estava. Um mês depois dessa pessoa rondar as minhas terras durante a noite, eu comecei a ouvir gritos na madrugada, mas não gritos de terror. Eu não sei explicar como eles eram. Em vez disso, parecia que alguém estava tentando me assustar à distância, ou talvez tentando me intimidar para que eu fosse embora daquela fazenda. Os gritos eram sempre seguidos por uivos de coiote, e eu só ouvia os gritos à noite. E por razões muito óbvias, eu estava começando a pensar em deixar a área e voltar para Nova York. E a pequena família que eu havia deixado lá,
pai e irmãos. Mas então, o pior aconteceu e acho que a decisão foi tomada por mim. Bem, estou falando sobre o meu encontro com o sobrenatural. Até hoje eu não tenho certeza do que foi, mas olhando para trás, com o que eu sei agora, eu tenho alguns palpites. Isso aconteceu na primeira semana de outubro, no que seria a minha última noite no Texas. Bem, já tinha escurecido nesse ponto, e eu esperava outra noite, ouvindo aqueles gritos malditos. A primeira coisa que eu noto agora é que naquela noite em específico, eu não ouvia os uivos e nem os gritos. Bem, não houve gritos, pelo menos nenhum que eu me lembre. A noite foi bastante tranquila, até que aquilo entrou na minha fazenda. Eu mal tinha dormido e não tinha nenhuma vontade de dormir. Então apenas sentei perto da fogueira que fiz na área da fazenda, quando vi algo se aproximando. No começo, eu fiquei aliviado por ser apenas um coiote, e isso não me incomodaria, já que provavelmente ele estava apenas curioso sobre o fogo e o cheiro da carne que eu estava cozinhando. Eu ignorei, presumindo que ele iria apenas se aproximar, isto é, até começar a se aproximar do fogo. E foi quando eu notei a sua pele emaranhada e pelo cinza e escamoso. Ele parecia doente, enfermo. Olhando mais de perto, ele mal parecia um coiote. Aproximou-se do fogo, virou-se para mim e sorriu. Aquela criatura disse algo que eu não entendi bem. Em seguida, ele se levantou nas patas traseiras e caminhou em direção a mim através do fogo, ainda sorrindo para mim. Ele cantava uma canção que parecia algo como se fosse uma canção de ninar. E a expressão em seus olhos mudou de curiosidade para o tipo de intenção malévola que alguém usa apenas quando pretende matar uma pessoa. E eu, em vez de gritar, como presumo que vocês pensaram que eu faria, eu levantei a minha arma e esvaziei um pente completo naquela maldita coisa. E depois de esvaziar o pente da minha arma, eu me virei para pegar o meu machado e me voltei em direção à coisa e ele havia sumido. Haviam pegadas que seguiram seu rastro em minha direção e depois voltaram por onde ele veio. Eu não sei como, mas ele deve ter se movido muito rápido do que qualquer coisa que eu já vi, para ser capaz de desaparecer tão rapidamente. Não me arrisquei a ver o que quer que fosse aquela coisa e fui embora naquela noite. Fiquei um tempo em Nova York antes de me mudar para o Brasil. E por todas as coisas que eu vi no Vietnã e que aconteceram comigo, eu não acho que nada se compare ao que eu vi naquela noite no Texas, e acho que eu nunca vou esquecer. Boa noite. O fato que eu vou relatar aqui, por mais estranho que seja, foi muito assustador. E por isso, eu resolvi enviar para o canal. Muitos não acreditam, mas eu garanto que foi real, e não uma ilusão ou algo parecido. Bem, certa vez, eu estava viajando a trabalho em um domingo à noite, e a data era 15 de fevereiro, Quaresma. Eu tinha saído de Vitória, Espírito Santo, em direção a Governador Valadares, passando por Colatina. E para quem conhece, depois de Colatina, a estrada é péssima, principalmente chegando perto de Aimorés, em Minas Gerais.
E foi nesse trecho da estrada que eu mergulhei com o meu carro em um buraco enorme na estrada, quando desviei de uma cratera maior ainda. O pneu não chegou a estourar, mas esvaziou na hora, pois a roda amassou em vários lugares. A estrada não estava movimentada e estava bastante sinistra, com os buracos de um lado e árvores do outro. E por sorte, ali no meio do nada, um caminhoneiro parou e veio me ajudar. E como estava chovendo, não dava para ver a lua e a estrada estava um breu danado. E depois de trocar o pneu, eu segui mais devagar, pois o próprio caminhoneiro disse que a estrada estaria ruim até chegarem a Aimorés. E o meu step estava um pouco baixo, com pouca pressão. Pois bem, estava eu andando a 40 km por hora. Não dava para ser mais. Em determinado momento, quase parei para poder passar por uma vala no meio da estrada. E quando passei por ela, olhei para o lado direito da pista e vi um cachorro grande, negro, com os olhos vermelhos e com cara de qualquer coisa que lembre um demônio, menos um cachorro. Ele estava olhando para o carro por entre as árvores. Então, eu me assustei um pouco porque o meu alerta dizia que não era uma coisa deste mundo. Mas como eu estava de carro, eu nem liguei e segui o meu caminho. A chuva aumentou e continuei no mesmo ritmo. E mais ou menos, a uns 15 quilômetros adiante, bato o farol em um cachorro, agora no lado esquerdo da pista. E adivinhem, negro, muito mais grande ainda, com olhos vermelhos e o olhar demoníaco como o anterior. Aliás, idêntico não, igualzinho, porém maior. Achei uma estranha coincidência, mas fui embora e continuei a minha viagem. Alguns quilômetros adiante, quase chegando em Aimorés, lá estava no acostamento direito um cão negro, e agora era tão grande que deveria ser do tamanho de um boi. Olhos vermelhos, e desta vez parecia que ele ria. Bem, agora eu fiquei muito assustado, e com reação eu saí rápido dali. E só não pisei fundo porque a estrada estava muito ruim mesmo. Mas logo depois que eu passei por ele, um pouco mais à frente, a pista ficou boa novamente e eu só acelerei, parando somente quando encontrei um posto de gasolina com borracheiro. Bom, ou esse cachorro era uma alucinação, ou era o próprio cão do inferno. Eu já ouvi relatos de pessoas que viram o cão do inferno. Bem, de qualquer forma, de noite, naquela estrada, eu nunca mais passo. Boa noite. Boa noite, Fael. Eu me chamo Aloísio. E este encontro assustador com o Descobre e o Cane do Inferno ocorreu no outono de 2001 comigo e mais 2 amigos. A minha família morava em um belo sítio no meio de uma floresta densa no interior de Santa Catarina. E alguns dos meus amigos sempre trouxeram seus quadriciclos com eles quando vieram passar a noite em minha casa. Tínhamos um enorme veículo com tração nas 4 rodas e rodamos quase todos os finais de semana naquele ano. O bosque, atrás da casa dos meus pais, tinham trilhas em todas as direções que serpenteavam pelas árvores e pelas estradas. Os meus amigos e eu tínhamos grandes planos para conseguir placas de rua e colocá-las nas árvores para que todas as nossas trilhas tivessem os seus nomes exibidos com orgulho
Um dia, veio um amigo chamado Cauã para ficar um final de semana na minha casa e passamos horas andando pelas trilhas com os nossos quadriciclos. E quando ficamos entediados com as trilhas, pegamos a estrada principal para um local que nunca havíamos explorado antes. Este local ficava em uma estrada de cascalho, com árvores que se erguiam nas laterais, tão perto do chão, que um carro seria arranhado ao descer por ela. No final da estrada, havia um lago e um chalé, e também um portão de grade de aço para manter pessoas como nós do lado de fora. No caminho para lá, passamos por uma pequena caminhonete com 2 homens de preto, e estranhamos as roupas dos homens, mas nem ligamos. E quando chegamos à pequena trilha que descia e contornava o portão, vimos um cachorro negro, morto, enrolado em um cobertor, bloqueando o caminho. Estranhamos o tamanho do cão, mas definitivamente ele estava morto. Decidimos nos virar porque eu não queria atropelar o cachorro. E assim, começamos a voltar para a estrada principal e novamente, mais ou menos na metade do caminho, passamos pela pequena caminhonete com os homens de preto. O meu amigo e eu brincamos que os homens estavam nos seguindo porque sabem que vimos o cachorro. E aquilo deveria ser algum tipo de ritual, sei lá. Não queríamos voltar para casa, então decidimos que provavelmente poderíamos encontrar outra trilha ao redor do cachorro, talvez do outro lado do portão. Então voltamos lá. Viramos na pequena estrada de cascalho e fomos até o final. E não havia outra trilha, e nenhuma outra maneira de contornar. Mas o cão estava no meio da estrada, deitado na metade do cobertor. Então, ficamos sentados ali por alguns minutos, apenas observando o cão e pensando se nós tínhamos coragem de o enterrar. E quando deu 18 horas em ponto, o cão começou a se mexer, e ele convulsionava e tremia no chão, se chocava contra a terra e fazia movimentos aleatórios. E não preciso nem dizer que o pânico tomou conta de nós. Ligamos os quadriciclos e começamos a descer a estrada de cascalho a toda velocidade. E depois de um segundo, voltamos pela parte reta da estrada. E logo, o pânico se instalou novamente, pois a pequena caminhonete estava parada na estrada, bloqueando a nossa única saída. As árvores preenchiam os 2 lados do caminho, então não havia como contorná-lo. Eram 2 homens grandes de terno, chapéu e óculos escuro, e eles estavam encostados do lado de fora na caminhonete e olhando para nós. Porém, com uma única diferença. Eu notei que ambos estavam segurando um revólver em suas mãos. E em seguida, ambos apontaram as armas em nossa direção, e juro que eu achei que seria o meu fim. Mas tudo o que eu ouvi foram alguns disparos, urros e gritos graves que mais pareciam uivos. Eu percebi que os homens atiravam no cão negro que estava a 10 metros atrás de nós. Sim, o mesmo cão que estava morto minutos atrás. E tudo o que eu me lembro foi do cão ficando em pé como uma pessoa e correndo para a mata. Os 2 homens passaram por nós e nos ignoraram completamente, e seguiram o cão. E eu posso jurar que enquanto aquele cachorro corria em 2 patas, ele xingava palavrões e blasfêmias.
E depois do que pareceu uma eternidade, eu girei o quadriciclo, contornei a caminhonete e segui a trilha de qualquer maneira, voltando para casa. Meus amigos e eu nunca tocamos neste assunto por um bom tempo. E depois que passei a assistir o canal Elite Oculta, eu pude perceber a similaridade dos Homens de Preto com o Descobre. E também do Cão Negro com o que vocês chamam aqui de Cane do Inferno. Mas o que o Descobre estaria fazendo ali? E como aquele Cane do Inferno voltou à vida exatamente às 18 horas? Essas perguntas me assustam agora, tanto quanto naquela época. Essa estrada de cascalho só vai para o chalé e para o lago, que é bloqueado por um grande portão de metal. E um carro que para ali só consegue dar ré na estrada principal. Boa noite. Olá a todos! Este fato aconteceu com meu marido. Irei contá-lo como ele me contou. O meu marido é natural de Bagé, no Rio Grande do Sul, e foi criado no interior até os 13 anos. O meu sogro era agente da estação da Refesa, que era a Rede Ferroviária Federal. E por isso, o meu marido, a minha sogra, ele e os meus 2 cunhados moravam sempre em casas próximas às antigas estações de trem, que serviam como paradouro e ponto de envio de cartas dos correios. E por isso, era necessário a presença dos agentes nessas estações praticamente abandonadas, já que havia sido desativada a circulação de trens de passageiros naquela época, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, no final dos anos 80 e meados de 90. Quando meu marido tinha uns 9 ou 10 anos, foi solicitado ao meu sogro para comparecer a um curso de atualização da Refesa, em Porto Alegre, o qual duraria várias semanas. E como era inverno, e bem no meio do ano, a minha sogra decidiu ficar em casa, ao invés de ir para a casa do vô do meu marido, em Bagé, o que era comum quando meu sogro tinha que viajar. E de acordo com meu marido e a minha sogra, a casa deles era no 25º distrito de São Gabriel, chamado de Coronel Linhares. Era literalmente no meio do nada, um lugar cercado pelo mato, por um córrego e pela linha do trem que passava bem na frente. E na terceira ou quarta noite que o meu sogro estava fora de casa, a minha sogra botou os guri para dormir, incluindo meu marido, e ela também foi se deitar. Conferiu se estava tudo bem fechado, apagou o lampião e foi dormir. E isso era por volta de 8h30 e 9 horas. Pois não tinha muito o que fazer no inverno do Rio Grande do Sul, no meio do mato e sem luz, e com 3 filhos. E a única opção era dormir mesmo. De madrugada, eles não sabem dizer o horário certo, o meu marido acordou com o meu cunhado chorando. E como ele era o irmão mais velho, sempre tinha que resolver os problemas dos outros 2 irmãos. Mas o irmão estava muito apavorado, escondido nas cobertas, chorando bem baixinho, quase que miando. O meu marido levantou e foi ver o que estava acontecendo. Sacudiu o irmão para ver se ele não estava machucado ou sonhando. E nisso, ele ouviu um rosnado. Este rosnado vinha da janela que ficava bem acima da cama do seu irmão. Na hora, o meu marido deu um pulo para trás, puxando seu irmão da cama com cobertor e tudo.
E nisso o outro irmão, o caçula, acordou e gritou pela minha sogra. Em segundos ela apareceu no quarto e deu de cara com os 3 encostados na parede oposta da janela. E quando ela foi ver o que eles estavam olhando, tomou um susto com a sombra de alguma coisa na janela. E dava para ver que tinha alguém na rua, mas não dava para ver quem era. E com medo de ser algum andarilho ou ladrão, ela gritou pelo nome do meu sogro para fazer de conta que ele estava em casa. Então ela disse: "Fulano, corre aqui com a arma que tem um vagabundo rondando a casa." E quando ela parou de gritar, uma coisa se atirou contra a janela. E aquilo fez um estrondo, mas como a casa era boa e bem reforçada, não teve como aquilo atravessar e entrar dentro de casa. Eles ficaram apavorados e a minha sogra pediu ao meu marido que buscasse o lampião do corredor. Ele foi correndo meio abaixado com medo e quando voltou, a coisa tinha aparentemente saído de volta da janela. E depois de uns 5 minutos de silêncio, a coisa forçou a porta da cozinha e nisso a minha sogra correu até lá, seguida dos filhos. Na hora, ela pegou uma machadinha que ficava do lado do fogão a lenha e disse pros guri pegarem as facas do meu sogro dentro da maleta de pescaria. O meu marido ficou com o lampião em uma mão e a faca na outra, esperando aquela coisa invadir a casa. Porém, nada mais aconteceu. Eles ficaram na espera por mais de 1 hora, ouvindo os passos e aqueles uivos e rosnados em volta da casa. E quando deu quase 2 horas de espera e o silêncio tomava conta da rua, a minha sogra resolveu levá-los para o quarto novamente, achando que não tinha mais nada. Ela deitou o caçula na cama e foi arrumar a cama do outro filho. E nisso, o meu marido resolveu olhar pelas frestas da persiana externa da janela e viu um cão negro enorme sentado bem debaixo da janela. Aquele cão exalava um fedor de carniça e ele pôde ver os olhos vermelhos da criatura que parecia um fogo incandescente. Ele, apavorado, chamou a minha sogra para olhar, e quando os dois chegaram perto do vidro, aquele bicho pulou na janela, e dando para ver melhor os seus olhos vermelhos, como se estivessem acesos. O meu marido diz que parece essas lentes de contato que tem hoje em dia. O bicho pulou na janela e só rosnou para eles. E depois o barulho sumiu completamente. Eles ficaram acordados até o dia amanhecer e com medo de sair para a rua. E a minha sogra só abriu a porta da cozinha perto do meio-dia. E quando eles saíram de casa, não tinha marca de nada e absolutamente nada. Porém, havia uns tufos de pelo negro e muito fedorento no chão, perto da janela e também na porta da cozinha. O meu marido fez sinal com o espelho para um trator que estava longe e que era da estância mais próxima. O tratorista veio e soube do que aconteceu. E ele disse que isso já tinha acontecido em volta da casa dos peões, mas há muitos anos. E que ia falar com o patrão dele para mandar o empregado ficar de guarda na casa da minha sogra até o meu sogro voltar. Então, veio um guri que tinha uns 16 anos de idade. Ele ficou lá a noite toda, mas nada mais aconteceu. Mas no outro dia cedo, esse guri, ele relatou que ouviu uns uivos durante a noite, e pela mata ele podia ver 2 olhos vermelhos que aparentemente o estavam observando.
Mas depois daquele dia, definitivamente nada mais aconteceu. O meu marido ainda sonha com aquele cão negro até os dias de hoje. E quando isso acontece, ele tem uns espasmos. Ele acorda e diz que teve a sensação de estar preso na cama sem poder se mexer. A minha sogra também relata isso. Boa noite.